A NVI vai dizer se afastar dos seus maus caminhos. Então, a quarta e última fase, o verbo converter, ele vem da palavra grega epistrepo. Eu não sei falar o grego, então eu vou portuguesando ele aqui. Indica voltar-se, virar-se, virar em direção a, no hebraico shub, que significa voltar ao ponto de partida. O hebraico é muito importante a gente citar, porque esse texto aqui que está em 2 Crônicas é essa expressão aqui, esse verbo aqui. Shub, que significa voltar ao ponto de partida, regressar. No caso de voltar espiritualmente, é deixar de, afastar-se de. Lembra da NVI? A NVI ela vai dentro realmente do original e vai mostrar para nós que é o afastar. Então, se converter, no final da linha, é se afastar daquilo que nos faz mal, daquilo que nos causa dificuldade em servir a Deus. Então, esse verbo ele é muito importante nós deixar ele claro, que é exatamente, vai nos dar um norte de como nós devemos nos comportar na oração. Então, a oração, além dela ter a primeira fase, que é se humilhar, como eu expliquei para os irmãos, depois vem a fase da petição, que é orar, e aí a gente tem a figura do garantidor, a fé e o orar no Espírito. Além de buscar a minha face, que é essa ida até a presença de Deus, nós temos que entender que Deus ele deseja que nós venhamos também nos afastar dos seus maus caminhos. Se você prestar atenção na oração que Jesus ensina do Pai Nosso para os discípulos, dentro desta oração tem uma coisa muito importante que ele vai dizer assim, que nós devemos pedir perdão a Deus, né? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então, dentro dessa palavra, o que o Senhor quer dizer para nós é o seguinte: se você quer ser recebido por Deus, então procure fazer tudo aquilo que agrada ao coração de Deus. Não vai entristecer o Espírito de Deus. Então, a conversão, ela, além de indicar esse voltar-se ou virar-se, ela também está mostrando para nós que esse virar-se e esse voltar-se tem que voltar a um ponto inicial, a um ponto de partida. E aí vem, né, a questão de você se afastar, em primeiro lugar, daquilo que não agrada a Deus. Né? Então não adianta a gente entrar na oração, se humilhando, pedindo, buscando a presença de Deus, indo ao encontro, se você não larga os seus pecados. Se você não se afasta dos seus pecados. Se você não abandona os seus pecados. De nada vai adiantar. Tá? De nada vai adiantar nós entrarmos na presença de Deus sem abandonarmos de fato os nossos erros. Por quê? Porque na presença de Deus, perante a face do Senhor, porque nós já passamos a primeira fase, a segunda, chegamos na presença de Deus. E na presença de Deus, nenhum de nós vai enganar o Senhor. Nenhum de nós vai mostrar para Deus um ser que nós não somos. Porque Ele vai olhar para dentro do nosso coração, para realmente saber se o nosso coração ele está convertido a Ele. Então nós temos que ter essa consciência de que, estando na oração da presença de Deus, nós temos que abandonar todos os nossos pecados. Nós temos que se afastar daquilo que Deus não se agrada. Tá? Nós temos que abandonar aquilo que não convém, aquilo que entristece o Espírito de Deus. Então nós temos que realmente nos afastar do pecado. Nós temos que largar o pecado. Nós temos que abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor para poder nós verdadeiramente estarmos juntos. Porque não adianta. Porque Deus ele vai e Ele conhece o profundo do nosso coração. E Ele sabe muito bem quando nós abandonamos o pecado e quando nós não abandonamos o pecado. Entendeu? Então, essa última fase é a fase que nós devemos fazer um autoexame.
Você percebeu que na oração não dá para a gente ficar orando, focando alguém? A oração toda, ela é voltada, focando a nossa própria vida. Aleluia. Porque todas as vezes que tu dobra o teu joelho e ora, e a tua intenção é focar alguém, você já está fora da presença de Deus. Lembra do publicano? O publicano estava lá orando, buscando e dizendo: não sou como aquele pecador. Eu acho que se o pecador estivesse perto dele, aquele publicano, o fariseu, eu acho que eu estou confundido, o fariseu falando do publicano. Acho que se o publicano estivesse perto dele, porque orava assim no átrio das mulheres, né? Era lá o local onde geralmente eles oravam ao Senhor. Então, pelo texto dá a entender que o publicano estava um pouco mais afastado e o fariseu estava um pouco mais perto do átrio. Então a gente pode perceber, se o publicano estivesse próximo dele, quem sabe não ia dar uma confusão ali. Por quê? Porque ele foi tremendamente ignorante naquela expressão dele. Então a gente vai percebendo, né, que quando a gente vai orar, mas a nossa oração não foca a nossa própria vida, de colocar no altar de Deus em devoção, mas foca o outro, a gente já começa a ter um coração que nunca se converteu. Porque a oração ela vai focar todo o tempo a nossa própria vida, a nossa própria pessoa diante de Deus. Então a gente tem que entrar realmente convertido na presença do Senhor para que o Espírito de Deus ele possa receber e operar através da nossa oração. Vamos ler a palavra? Gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada no livro de 2 Crônicas, onde nós estamos, no capítulo 30, versículo 9. Vamos ver a expressão aqui do rei Ezequias, rei de Judá. 30, versículo 9. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Aqui o Senhor está mostrando para o povo de Israel, através do rei Ezequias, o rei Ezequias falando, chamando o povo para adorar. O rei Ezequias está fazendo uma grande convocação geral, não só para o reinado de Judá, mas a convocação do rei Ezequias, ela foi além dos limites do território de Judá. Ela ultrapassou, ela foi até Manassés, ela foi até Efraim, ela buscou todo o reino do norte, ele buscou todo o povo de Israel para se consagrar e para buscar a face do Senhor em Jerusalém. Mas ele disse para o povo que o povo deveria vir convertido. O povo deveria vir com o coração convertido. E é interessante esse texto, porque esse texto ele mostra que se por acaso o povo do Senhor viesse a ser levado cativo, quando Deus visse que o povo tinha se afastado, se convertido, se afastado dos seus pecados, o Senhor não ia desviar dele o rosto. E o Senhor ainda traria de volta aqueles que foram levados ao cativeiro. Lembre-se que o contexto que Ezequias está falando não estão no cativeiro. Mas Ezequias já está dizendo para o povo: olha, se por um acaso nós vier a pecar gravemente contra o Senhor, e de maneira que o Senhor nos permita ser levado em cativeiro, mas quando o Senhor olhar para nós e ver que nós nos afastamos, e ver que nós verdadeiramente abandonamos os nossos pecados, pois o Senhor nos trará de volta. O Senhor fará com que nós venhamos ser abençoados de novo. E o seu rosto não se desviará de nós. Mas isso depende dele olhar para nós e ver se cada um de nós realmente estamos com o coração convertido. Ou seja, se nós decidimos abandonar os nossos pecados ou não. Porque tem muitos de nós, irmãos, que nós não queremos abandonar o nosso pecado. Aleluia. E nós precisamos entender isso. Na oração diante de Deus, quando estamos na presença do Senhor, nós precisamos abandonar. Porque é quando a gente largar aquilo que não agrada a Deus, que as promessas de Deus na nossa vida serão renovadas. Tá? O livramento de Deus, porque Deus é piedoso e Deus é misericordioso. E Ele só quer que cada um de nós venhamos nos voltar inteiramente para o Senhor. Né? Então, dentro desse texto, a gente percebe, quando você fizer uma leitura desse capítulo, você vai ver que até o povo que veio lá de Efraim, o próprio rei Ezequias entrou na presença de Deus e pediu para que o Senhor permitisse esses homens de Deus que vieram de lá, mas que não estavam purificados segundo aquilo que estava escrito,
que não entraram dentro da purificação de Jerusalém, o rei Ezequias orou e pediu: Deus, permite pela tua bondade que eles possam fazer parte da Páscoa, fazer parte da ceia, fazer parte dessa festa que nós estamos proclamando ao Senhor. E Deus ouviu a oração de Ezequias e permitiu. Para você ter uma ideia. Porque o povo teve a disposição de vir de lá de Efraim. Ainda que não estavam purificados segundo o rito da lei, mas o Senhor permitiu eles participarem. Sabe por quê? Porque não é um ritual que vai nos purificar. O que vai fazer com que cada um de nós venhamos nos purificar diante de Deus é o nosso coração convertido. Aleluia. E só o fato do povo vir lá do norte, atravessar para vir a Jerusalém, descer ao sul, para buscar a face de Deus e se consagrar. E dentro desse contexto, muitos que estavam lá zombaram do rei Ezequias. Zombaram, acharam graça e menosprezaram a convocação. Mas muitos vieram. E esses que vieram mostraram para Deus que estavam interessados em servir ao Senhor. E Deus permitiu. Aleluia. Volto a repetir. Ritual não é nada perto de um coração convertido e quebrantado diante de Deus. Aleluia. Tá? A gente tem que ter muito cuidado contra isso. Um outro texto importante que a gente precisa ler é o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 18. Aleluia. Ezequiel 18. Versículo 30 ao 32. Samuel. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Aqui na minha tradução está convertei. Convertei-vos, pois, e vivei. O importante dentro desse texto é aquilo que Deus vai falar para o povo. Convertam-se de todas as vossas transgressões, ou seja, convertam-se dos vossos maus caminhos. Agora, preste atenção numa coisa aqui, que Ezequiel falou, que é muito importante. Ele disse assim: lançai de vós todas as vossas maldades ou transgressões. Com que transgredistes? A minha tradução está escrita assim: e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Aleluia. Pare aqui para você refletir. É aqui que eu quero chegar com os irmãos. Quando você lê, e a gente vai ler, ou melhor, eu vou pegar ele para ler. Quando você lê 36, calma que a gente vai voltar para cá. Eu só quero mostrar uma coisa para os irmãos. Quando você lê o capítulo 36 de Ezequiel e o versículo 25, Deus começa dizendo o seguinte: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo. Preste atenção aqui. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Espera aí. Ezequiel vai falar lá no 36, que Deus, ele vai colocar dentro de nós um coração novo. Mas aqui no versículo 18, no capítulo 18, ele está falando de responsabilidade pessoal. No capítulo 18, Ezequiel está falando de responsabilidade pessoal. Cada um de nós somos responsáveis diante de Deus para abrir o coração e preparar para Deus um coração novo.
para que o Senhor possa transplantar. Lá no capítulo 36 ele vai transplantar. Mas nós temos que criar. Como é que está na tua NVI? Eu gostei da tradução dela. Busquem um coração novo. Busquem um coração novo. A responsabilidade é minha e sua de nós nos convertermos ao Senhor. De nós preparar o caminho para o Senhor. Lembra de João Batista quando pregou no deserto? Preparar o caminho do Senhor. A gente tem que preparar o nosso coração. É nós que temos que olhar a responsabilidade pessoal. Você olhando para dentro de você, provando a você. O Novo Testamento vai falar isso de provai a vós mesmo. Examinai a vós mesmo. Para saber se você está na fé, para saber se você é cristão, para saber se você ainda está na presença de Deus, se você é um convertido ou não. É você que tem que provar isso. Aleluia. Essa responsabilidade ela é pessoal. Você prepara e o Espírito de Deus vem e transplanta. Tira o coração duro, insensível e coloca um coração de carne, um coração sensível, que ouve a voz de Deus, que teme o Senhor, porque temer é interno, tremer é externo. Mas o tremer só acontece quando acontece o temer. Porque o tremer é algo da parte de Deus, que Deus permite com que o homem tenha, mas isso está muito ligado à alegria. E o tremer sem o temer está ligado ao medo. Olha como é importante. As coisas dentro do original a gente vai percebendo a diferença. Então, nós precisamos estar na presença de Deus, se autoavaliando. Aleluia, Pai. Responsabilidade pessoal. Crie para Deus. Ou seja, prepare o seu coração para Deus. Analise, esquadrinhe o seu coração. Procure verificar se você abandonou esse pecado ou aquele pecado. Porque muitos de nós, nessa fase, não alcança, é porque não abandona. Nunca. Como é que está na tua? A tua não está afastar, está desligar? Desviar-se do pecado. Tudo é verbo. Afastar, desviar, virar-se, abandonar o pecado. E livrem-se, né? Ou seja, tudo isso é de forma muito pessoal. É nós que temos que nos livrar daquilo que é ruim, daquilo que vai nos prejudicar, daquilo que vai atrapalhar nossa caminhada com Cristo, aquilo que vai interferir no nosso relacionamento com Deus. A gente tem que abandonar. A gente tem que se afastar. Então aqui o profeta ele vai deixar muito claro: crie em vós um coração novo e um espírito novo. A gente tem que tirar aquele espírito amargurado, aquele espírito aborrecido, atribulado, que muitas das vezes a gente vai passando o tempo dentro da igreja e a gente não vai percebendo que a gente vai se tornando amargo, que a gente vai se tornando um espírito que só o sangue de Jesus na nossa vida. Então a gente tem que fazer essa reflexão, essa avaliação e ver, porque quando a gente reconhece que erramos, que pecamos, a gente olha para aquele pecado, a gente não tem vontade mais de voltar a fazer. Quando a gente faz essa análise, quando a gente faz essa avaliação, aquilo prejudicou, aquilo nos afastou da comunhão, aquilo nos tirou da presença de Deus, aquilo entristeceu o nosso irmão, aquilo trouxe dor para o nosso coração. Então a gente vai fazendo essa análise, essa reflexão, essa avaliação e vai se afastando. Não, isso eu não quero mais. Eu não quero mais para a minha vida isso. E assim a gente vai se convertendo ao Senhor. Aleluia, Pai. Leia para nós o texto de Isaías 55, 7. Esse é o texto mais conhecido, muita gente prega. Muita gente prega. E prega para o pecador. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor.
que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deixe quem? Deixe O ímpio. Isaías está pregando para quem? Para o povo de Deus. Aqui Isaías não está dizendo assim, deixe o gentio o seu caminho. E o homem maligno seus pensamentos se convertam. Não, ele está falando para o povo de Deus. Aleluia. Porque o cristão, quando se torna carnal na casa de Deus, ele se torna ímpio. Porque ele passa a cometer impiedade. Nunca esqueça que impiedade e iniquidade é pecado. Então, o que nós precisamos entender aqui? Nós precisamos ter consciência de que nós precisamos deixar, abandonar, desviar-se do pecado, da iniquidade. Né? Nós precisamos, e isso não vai somente do pecado de forma concreta, praticada, no ato. Não, aqui também busca os pensamentos. Aqui alcança o pensamento. Nós temos que converter os nossos que tem hora, irmão, que só o sangue de Jesus na nossa mente. Nem parece que a gente é cristão. Aleluia. O que está povoando a nossa mente é tanto pensamento ruim que não procede de Deus, que nós temos que se esforçar para repreender. Aleluia. Né? E com essa mente, às vezes, ruim, com esse monte de pensamento contrário à vontade de Deus, a gente entra na presença de Deus. Então nós temos que fazer realmente esta autoanálise. Sempre voltado para nós, não por nós. Senhor, aleluia. Porque as orações que eu ouço hoje orando, é gente orando, atacando alguém. Já parou para prestar atenção? Eu não sei se é só eu que percebo isso, sei lá. Eu já vi. Mas não é. Posso dar assim? Pode. Eu vi uma vez, o Martinho falou, seja liberto, pastor de uma vez por todas. Então, poxa, irmão. Quando a nossa oração ela é pessoal, você já pensou uma coisa Eu dessa? já vi uma que falou pra Deus segurar ela, senão ela ia bater no outro irmão. Meu Deus. Sério, não? Então, para você ver, esses exemplos, parece que é absurdo, mas existem na casa de Deus. Né? Eu já sentei perto de um irmão para orar, que eu fiquei incomodado com ela. Eu saí perto, eu parei até de orar. Digo assim, irmão, então, que oração é essa? É a oração do fariseu. Só está atacando os outros. Né? Só está atacando os outros. Ou seja, não é a oração que Deus quer, não é uma oração convertida. Oração que se analisa, que se avalia. Glória a Deus. É como eu estou diante de Deus. O que eu estou fazendo. E eu estou mostrando o texto de Isaías, que é para mostrar para nós que não é só a coisa concreta, a prática, o ato em si. O pensamento também. Deixe o pensamento. Aleluia. Deixe o ímpio o seu mau caminho. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Irmãos, às vezes Deus não se compadece de nós, porque Ele sabe o nosso coração. Ele sabe que nós não estamos convertidos, nós estamos ali chorando, pedindo misericórdia para Deus, mas quando a gente sair dali, a gente vai atacar o irmão. A gente vai fazer tudo de novo. É impressionante, mas essa é uma grande realidade. E como é que a gente vai querer alcançar a bênção de Deus dessa forma? Não vai alcançar. Né? Não vai alcançar. Eu me esforço muito. E a cada dia eu falo para minha esposa assim, se eu não posso falar bem de alguém, então eu me esforço para não falar mal. Aleluia. Porque é aí que o diabo começa a entrar. E é aí que o diabo começa a botar um monte de coisa. E aí que o nosso coração começa a ficar duro. Começa a trancar. Você deixa de abençoar por causa disso. Você deixa de favorecer alguém por causa disso. E você está todo amargurado, todo ressentido. E coração amargurado, coração ressentido, vai fazer oração de acusação sobre alguém. Vai fazer. Aleluia. Coração convertido é diferente. Ele entra na presença de Deus e ele alcança o favor do Senhor. Por quê? Porque o coração deste homem ou desta mulher realmente está na presença de Deus. Ele deixa a prática, deixa os maus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Né? Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então eu quero deixar essa palavra para os meus irmãos refletirem bem. Aleluia. Porque isso são fases que estão embutidas na nossa oração. E é por causa de uma dessas fases que a gente não procura atentar, que a nossa oração não é respondida. Glória a Deus. Crentes que entram na presença de Deus
E fico orando dessa forma. Eu fiz uma oração no IP que eu nunca mais eu me arrependi. Se eu pudesse voltar lá, eu não faria mais do que tipo de oração. Entendeu? Porque foram irmãs que me atribularam tanto naquela igreja. 5 irmãs me atribularam tanto. E eu tive que fazer uma oração que eu nunca mais faço na minha vida. Então não é bom. Quer dizer, em vez de eu entrar na frente de Deus e apresentar as minhas dificuldades, me converter, não. Fui apresentar as irmãs e acabou que o Senhor sentou a mão em todo mundo. E até eu peguei, respingou em mim. Porque isso não é bom. Tá? Então que Deus venha nos trazer hoje aqui um despertamento para que a gente se analise. Glória a Deus. Sabe, irmãos, você se avalie. Analise a sua vida, veja se você realmente está convertido para você falar, para você conversar com Deus, para você dialogar diante de Deus. Aleluia. Porque se você não tiver, você vai ouvir da parte de Deus para você se converter. Aleluia. Vamos para o Novo Testamento. Tem muitos textos, mas eu escolhi os que têm bem impacto na nossa vida. Vamos para Lucas 22. Nós vamos ler 2 versículos. Lucas 22, 32 e Lucas 22, 62. Vamos para o 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, Pedro. E tu, quando te converteres de verdade, fortalece ou confirma os teus irmãos. Olha aqui, Pedro falando com Jesus, falando com Deus, e dizendo assim: Senhor, por ti eu daria a minha vida e eu vou até a morte. E o Senhor disse: hoje todos vocês serão escandalizados, se escandalizaram em mim. Todos vocês fugirão. Ele disse: não. Se todos esses aqui fugirem, eu fico. Olha a autossuficiência. Olha quando a pessoa não se faz, se analisa, se avalia. Olha como é que ele entra na frente de Deus, como é que ele fala com Deus. Glória a Deus. Eu vou. Eu disse: não. Tu ainda não está convertido. Ainda, Pedro, está faltando conversão. E tu nem sabe que o teu adversário, por causa que tu não está convertido, já pediu para te atacar. Já pediu para te cirandar. Mas eu roguei por ti. E quando tu te converteres, Pedro, confirma os teus irmãos. Autossuficiência. É aquele que acha que todo mundo peca, mas ele não peca. É aquele que se acha sempre o bom. É por isso que eu falei para vocês aqui, eu já vi muitas orações que eu saio de perto. Porque é aqui que você percebe que o coração daquela pessoa que está orando não é convertida. Aleluia. Porque ele está falando, pode não, todo mundo pode negar. Mas eu não, eu estou firme. Eu estou seguro na rocha. E a gente percebe como nós estamos entrando num terreno minado. Num terreno que o diabo está cirandando, cercando, esperando a hora e o momento apropriado dele dar o bote para nos apanhar. Jesus foi muito claro com Pedro. Pedro, tu está muito confiante em ti mesmo. Glória a Deus. Mas você não é tudo que está pensando. E o diabo já pediu para te cercar, para te peneirar. Meu querido, minha irmã, essa é uma das fases da oração que a gente tem que ter muito cuidado. Porque é a fase que vai olhar para dentro de você. E você tem que entender que sem Deus nós somos fracos demais. Nós temos que compreender que nós não somos tão fortes assim como muitos pensam que são. Que fazem cada oração
Que Deus está dizendo assim, se eu deixar, não sobra nada de ti. Se eu permitir, não sobra nada. Porque esse texto ele é bem esclarecedor, porque Jesus ele vai revelar para Pedro que o diabo, ele pediu. Porque ele sabia que Pedro não ia aguentar. E ele sabe que muitos de nós também não suportam. Então, se Deus permite, ele caía. E nunca mais se levantaria. E o Senhor entrou com a oração para fortalecer Pedro. O Senhor entrou com a oração porque era inevitável a queda dele. Era inevitável. Como é inevitável a queda de todo aquele que se acha o grande na obra dele. É inevitável. E a oração de Jesus aqui foi para que ele não perdesse o ânimo de servir a Deus. Dele ainda ter força para chorar. A oração de Jesus foi em direção ao Pai, pedindo para que o Pai desse força, para que o Espírito de Deus não abandonasse Pedro. E levasse o coração de Pedro ao aquebrantamento, à humilhação, às fases da oração. Reconhecendo quem ele era e convertendo-se, irmão, dentro da oração, dentro dela, é um bom momento da gente se converter. Dentro dela. É quando o Senhor está nos possibilitando olhar para dentro de nós e olhar para aquele pecado que a gente fez e sentir nojo e dizer, nunca mais tal ato eu vou praticar. Aleluia. Nunca mais. Esse é um momento muito bom. Momento da oração, momento da análise, da avaliação, para você olhar e dizer, eu nunca mais vou falar tal coisa. Eu nunca mais vou praticar tal ato. Aleluia, Esse momento. Pai, aleluia. Em vez da gente, o nosso coração se carregar de rancor, de mágoa, de ressentimento pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano, esse momento da oração é um momento ótimo e excelente para você entrar na presença dele e dizer, Deus, me converte, me converte, me converte. Eu quero largar tal pecado, eu quero abandonar tal palavra, eu quero abandonar tal ato, eu quero largar tal pensamento. Senhor, tira isso de mim, porque é aqui, na conversão, dentro da oração, que você vai confessar o que você jamais confessa publicamente para ninguém. Aleluia, Pai, É aqui. aleluia. É aqui. É esse momento que você tem que aproveitar e entrar no presença e dizer, Senhor, eu tenho essa. Seja sincero. Aleluia. Não fique mostrando para Deus que tu é, que tu pode, fazendo que nem o fariseu, eu sou, eu faço. Não faz isso. Não faz isso. Entra na presença de Deus e mostra quem de fato tu és. Um homem fraco, uma mulher fraca, frágil, que depende da graça e da misericórdia e do favor de Deus. Essa é a conversão. Aleluia, Senhor. É isso que Deus quer. Aleluia. Porque Deus não vai nos aceitar de forma soberba, orgulhosa. Não. O Senhor ele vai olhar para o nosso coração e vai ver se nós realmente estamos convertidos. Se nós queremos realmente mudar de vida. Se nós queremos realmente abandonar tais ações, tais práticas que não agradam a Deus. Vamos para o 62? Que o 62 é o efeito da oração que Jesus fez por Pedro no Getsemane. No versículo 62. 62. Saindo dali, chorou amargamente. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. É aqui que era para ele ter feito lá no Getsemane. Glória O que ele não chorou no Getsemane, que Jesus orou 3 vezes e encontrou ele dormindo, é aqui que ele vai chorar. É aqui a noite de Pedro. É aqui que ele vai analisar o passo a passo da sua queda, do seu tombo, dele ter chegado a negar Jesus. É aqui que ele vai se autoavaliar. A conversão, irmãos, é essa análise. A conversão é essa autoavaliação. A conversão é a gente colocar no nossa mente, no nosso coração, de criar para Deus um lugar propício para Ele Aleluia. implantar, Aleluia. ou melhor, transplantar o nosso coração velho, botar um coração novo Aleluia. e mudar o nosso espírito arrogante, estúpido, ignorante, grosseiro, animoso, com água, ressentimento. É aqui que a gente tem que mudar esse espírito amargurado que muitas vezes quer entrar na nossa vida.
E é aqui que a gente tem que fazer essa análise. Glória a Esses passos que me levou a pecar, que me levou a cair diante de Deus, que me levou a praticar. É aqui que entra o nosso nojo. Poxa, Aleluia. por que que eu fiz tal Aleluia. atitude? Por que que eu tomei tal ação? É um espírito que a gente vai começar a olhar e dizer, eu poderia não ter feito isso. Eu poderia ter entrado por outro caminho. Eu poderia não ter falado esta palavra. Quando você começa a analisar, irmão, você começa a ver, aí você começa a pensar e refletir. Foi duro. Por que que eu falei isso? Por que que eu agi assim? E você começa a refazer o seu caminho. Aleluia. É aqui que Deus quer nos trazer. Para a gente olhar para aquilo e dizer assim, nunca mais faço isso. E se pudesse, voltar lá e desfazer o que eu fiz, eu voltaria. Como eu não posso, mas volta lá, então daqui para trás fica no esquecimento. Daqui para frente, um espírito novo, um coração novo. Glória a Deus. Aleluia. Lembre-se que Ezequiel disse, crie um coração novo e um espírito novo. Não fique voltando lá. Aquilo já foi, aquilo já aconteceu, não tem mais como consertar, mas daqui para frente você pode criar um novo caminho. Aleluia, Senhor. Aleluia. Porque se você ficar voltando lá, você vai sentir amargura, remorso. Você vai sentir o que não é para sentir. Então deixe para lá. Já aconteceu, agora vá para frente. Com um coração novo, com um espírito novo. Dentro da conversa. É por isso que não dá para estar julgando ninguém. Olha, entenda isso aqui. Não fique julgando. Sabe por quê? Porque só quem conhece é Deus. Você está olhando para o que a pessoa acabou de fazer. Na prática, no ato, na aparência. Mas não está enxergando o Pedro chorando lá. O Pedro que saiu para fora. O Pedro que procurou um cantinho para chorar. Um Pedro que derramou lágrima até não ter lágrima para derramar, que ele chorou amargamente. O Pedro que lembrou o passo a passo para a queda. O Pedro que lembrou do aviso que o Senhor deu. O Senhor avisou, cuidado, o diabo já pediu para te ser andar, mas eu orei por ti, levanta, ora, vigia. O Senhor, tudo isso veio na lembrança de Pedro. Porque ele se lembrou, o versículo de número 61, ele vai dizer que ele se lembrou. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. O versículo 61. Então, eu quero que os irmãos entendam. Pense aqui. É aí que a gente vai lembrar. Meu Senhor, me ajuda a me converter. Me ajuda a não praticar mais. Me ajuda, Senhor, a eu não mais cair nessa falha. Porque quando, irmãos, a gente faz essa reflexão de fato, e essa avaliação de fato, é que a gente não peca mais. Porque enquanto você não faz, enquanto você não dá devida importância para se converter, você vai continuar fazendo. Você vai continuar pecando. É só quando você faz análise e você chega à conclusão, meu Pai, se não for o Senhor, eu já teria sido completamente destruído. Se eu ainda estou aqui, meu Pai, foi porque o Senhor me poupou. Aí quando você chega nessa conclusão, você percebe que a trajetória toda, depois da queda, e até na queda, o Senhor estava administrando a tua vida. Para que você não morresse. Para que a sua vida não tivesse fim. E Deus ali foi poupando. Quantos de nós Deus tem poupado? Quantos de nós Deus tem usado de misericórdia? Porque se não fosse a misericórdia dele, você não estaria mais aqui. Mas você está aqui é porque houve da parte de Deus uma graça derramada sobre a tua vida para que você hoje pudesse estar aqui. Então, o versículo 62 mostra que Pedro teve que derramar as suas lágrimas. E é aí que nós vamos entrar no próximo ponto, que é o ponto que Deus fala assim. Então, né,
Então, se converter sobre nós caminho, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Perdoarei primeiro os seus pecados, depois sararei a sua terra. Primeiro espiritual, depois o material. É aí que Deus vai entrar com então. É aí que o Senhor vai mostrar, mediante uma determinada situação, ou nesse caso, o caso que a pessoa se humilhou, orou, se converteu, buscou a face de Deus, se converteu dos maus caminhos, então o Senhor entra com a... O que esse então quer dizer? Esse então quer dizer o seguinte: cumpriste a etapa. Glória a Deus. Agora eu tenho isso para ti. Esse então quer dizer o seguinte: você satisfez completamente o que eu desejo na oração. Então está aqui. Ou então quer dizer isso, que a expectativa de Deus, elas foram atendidas. E quando as expectativas de Deus elas são atendidas, logo as nossas expectativas também serão. O que Deus está dizendo é assim: se você fizer para mim, eu faço tudo por ti. Glória a Deus. Então eu ouvirei do céu. É o primeiro ponto, Deus vai ouvir. Segundo ponto, vai perdoar o nosso pecado. Entenda que isso tudo é dentro da oração. Vai perdoar o nosso pecado e vai sarar a nossa terra. O que estava improdutivo vai voltar a ser produtivo de novo, porque Deus vai sarar. Agora, entenda uma coisa importante aqui. Quando a expectativa de Deus é atendida, as nossas também serão. Vamos para João, porque nós vamos continuar com a vida de Pedro. Vamos pular lá para o capítulo 21 de João. Eu ainda estou falando sobre a vida de Pedro. E no versículo de número 15 ao 17. Irmão, eu moro aqui do lado e eu tô precisando muito de uma oração. Você quer vir aqui para a gente orar, minha filha? Tem acontecido muita coisa na minha vida, na minha família, e às vezes eu só tenho um desejo de morte. Meus filhos estão ali, meu marido está viajando fora do país e a gente tem muito problema em relação ao relacionamento. E eu tava chorando lá dentro de casa e eu senti que ele queria receber uma oração. Nós vamos orar por você. Você veio ao lugar certo. Você vai derramar suas lágrimas diante da Eu pessoa. nasci praticamente na Assembleia, eu cantava. Você é afastado dos caminhos do Senhor. Nós vamos orar por você sim. Mas eu não poderia deixar de dizer para você que Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus te trouxe aqui, minha filha, porque Ele quer salvar a sua alma. Ele quer te dar uma nova vida. E eu estou pregando aqui sobre oração. Quando as expectativas de Deus são atendidas, as nossas expectativas também serão. Tá bom? Se você sentir no seu coração, porque eu não gosto de fazer nada forçado para Deus. Se você sentir no seu coração de entregar a sua vida para Jesus, de servir ao Senhor com alegria no seu coração, eu quero lhe dizer que Deus, Ele vai mudar a sua vida. Completamente a sua vida. Mas isso tem que partir do desejo do seu coração. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Mas não estamos aqui para forçar ninguém. Mas quero dizer, minha filha, que Deus lhe ama e tem uma obra na sua vida. E o desejo de Deus é mudar a sua história. Hoje você entrou aqui aflita. Se você entregar a sua vida ao Senhor, o seu problema ao Senhor, Deus muda a sua história. Tá bom, minha filha? Vem aqui à frente. Minha esposa. Olha aqui por essa jovem. Igreja do Senhor, vamos orar. Nós estamos aqui para orar pelas almas. Estenda as suas mãos para cá. Levanta de orar. Se não puder, quer voltar para Jesus? Ó, está se reconciliando com Cristo. E isso é bênção. Pode orar assim mesmo, Glória a Deus. Maravilhoso Deus Pai que está no céu.
Jesus. Nesta hora nós te apresentamos, Oh, Deus. te apresentamos a irmã Edna. Nós te louvamos, Senhor. Ó Espírito Santo, Nós te agradecemos. eu te peço nesta hora, Senhor, a tua Faz uma misericórdia, a obra tua na vida compaixão. desta Perdoa, meu Pai, seus pecados, meu Pai, por palavras Perdoa, sobre os Senhor. pensamentos. E Tenha assim, meu Pai, compaixão. todo espírito maligno, meu Pai, de morte, Pelo de poder do suicídio, teu sangue. meu Pai, contra a vida desta jovem, Em vai nome de lançando Jesus. por terra, meu Pai, pelo poder que é no Faz a sangue tua de obra, Cristo. meu Pai. Vai queimando, meu Pai. Vai Nós oramos, ó repreendendo, Deus. Senhor, toda obra maligna, maléfica, Senhor, à sua direita, à sua esquerda, à sua frente e à sua retaguarda. Espírito maligno da morte, espírito maligno do suicídio, Senhor, queima. espírito maligno de todo mal seja lançado por terra Muda a agora. história desta Pelo poder que é no sangue de Cristo Jesus. Muda a O história. Senhor te repreenda, baixe retirada na vida desta jovem. Oh, meu Deus querido, escreve seu nome no livro da vida da irmã Evelyn, e afirma ela na rocha da palavra do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, aquieta, Senhor. Alegra-se no coração, lança por terra a tristeza, agonia, toda perturbação. E assim, meu Pai, dá a ela, Senhor, uma nova vida, uma nova história, um novo caminho. Meu Pai, para que ela possa dar testemunho. Visita seu esposo naquele país, visita seus filhos, meu Pai, e tudo que estiver te ordenado, Senhor, que nesta noite tu venha endireitar, Senhor. Orica lá chutaralha, pelo poder que é no sangue de Cristo Jesus. Eu declaro aqui uma nova história. Eu declaro Quebra o ar, vida renovada, restaurada, pelo poder que é no sangue de Cristo Jesus. Em nome de Deus amado, ó Deus amado, visita o seu pai, Renova sua alma. o seu Renova esposo, sua seu pai, mente, Jesus. visita seus filhos Faz a tua agora. Em obra. nome de Jesus, ela vitória espiritual. Em nome de Jesus. Pelo poder que é no sangue de Faz Cristo. nova E assim, meu Pai, eu todas as abençoo. coisas na vida Em da nome de vida. Jesus, em nome de Jesus, renova a sua vida para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém, Jó. Deus abençoe. Pai do Senhor. Fique na paz. Em nome de Jesus, pela paz do Senhor Jesus. Quantos vão orar pela nossa irmã? Diga amém. Amém. Vamos continuar apresentando ao Senhor em oração. Que Deus abençoe. Qual é o nome da irmã? Evelyn. Deus abençoe a irmã Evelyn. Creia, minha filha, no Senhor, se acalme. Tá? Saiba que Deus está no controle da nossa vida. E é Deus que muda a nossa história. E Ele já mudou a sua história. Amém. Bom? Continuando aqui para mim encerrar. Em João capítulo 21, versículo 15 a 17, eu faço questão de ler. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Quando as expectativas de Deus são atendidas, as nossas também serão. Simão Pedro, o apóstolo Pedro, negou Jesus, chorou amargamente. E quando ele chorou amargamente, ele mostrou para Deus que ele amava a Deus de fato. Quando nós nos lançamos na presença de Deus, é que o nosso coração deseja mudar. Deseja não mais viver uma vida de pecado, mas deseja viver para Deus. E sabe o que é importante dentro desse texto? É que Deus não é o homem que quando olha, julga, condena, mata. Deus foi lá e viu em Simão um grande pastor de ovelha e disse: apacenta. Você tem talento. Deus não olhou para o que Pedro fez. Glória a Deus. O Senhor olhou para aquilo que Pedro iria realizar para ele.
Quando Deus olha para nós, Deus não olha buscando o nosso passado, o que ficou para trás, ficou. Esqueça. Agora olhe daqui para frente o teu potencial. Aleluia. Você pode e pode muito diante de Deus. E Deus diz assim, apacenta, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Você não tem só talento para apacentar ovelha, você vai ter talento para cuidar de obreiros, de cordeiros também. Deus estava dizendo, você tem uma função ministerial, você tem dom, você tem talento. Irmãos, olha como o nosso Deus é lindo. Ele não trabalha na nossa fraqueza, ele trabalha na nossa potencialidade. Aleluia. Porque quem trabalha na nossa fraqueza é o diabo. É o diabo que fica dizendo, pecou, errou, falhou, ela é isso, ele é aquilo. O Senhor não. Aleluia. O Senhor trabalha na nossa potencialidade. E Deus olha para aquilo que você é diante dele. Aleluia. Um pregador, um apacentador, um cuidador, um evangelista. É isso, irmão. É isso que nós temos que começar a prestar atenção. A ótica de Deus é diferente da ótica humana. E quando as nossas expectativas elas atingem um nível, quando as expectativas de Deus elas são atingidas, as nossas também serão. Então quando Deus ele pegou a reconciliação, a conversão, porque viu o choro, viu a lágrima, viu Pedro se derramar diante de Deus e pedir perdão, pedir, Senhor, não te negarei mais, me ajuda. E começou a colocar diante de Deus as suas fraquezas. Aí o Senhor entrou e disse, não, levante, vá cuidar do meu rebanho. Se fosse por aqui, ele deveria ser disciplinado, passar 3 meses, 6 meses, 1 ano no banco, né? Mas o Senhor não. O Senhor disse, não, Pedro, levanta, vai cuidar da minha obra. E o que nós precisamos para ser sarado, o que nós precisamos para ser restaurado, é entender que nós temos potencialidade diante de Deus. E é entender que depois que a gente chora e pede perdão, não importa o que o outro vai pensar, não importa o que o irmão vai pensar, não importa o que eu estou chorando para Deus. Depois que eu coloco a minha vida diante do Senhor e que Deus escolhe as minhas lágrimas, dali para frente Ele está dizendo, levante e vá fazer minha obra. Eu estou garantindo, Aleluia. eu estou garantindo o teu trabalho, eu estou garantindo o que tu vai fazer. Faça. Aleluia. Deus está dizendo assim, não fique preso. Você já chorou? Já se arrependeu? Já. Eu não quero mais, Senhor. Então agora, faça minha obra. Aleluia. O que muitos de nós precisam entender é isso. Que depois que nós colocamos a nossa vida para o Senhor, nós temos que nos envolver. Porque se eu não me envolver no projeto que Deus tem na minha vida, no chamado que Deus tem na minha vida, eu vou voltar novamente ao meu erro. Então o que eu preciso fazer é me envolver. E Deus sabe que se eu ficar aqui pensando no meu erro e dizendo, meu Senhor, por que eu fiz isso? Não era para mim ter feito isso. Se eu ficar fazendo isso, eu vou cair de novo. Aleluia. Então Deus está dizendo assim, levanta, que passou, ergue, vá fazer minha obra. Aleluia. Vá aplicar o seu coração. Você me ama? Amo o Senhor. Vá fazer minha obra. Você me ama? Amo o Senhor. Então cuida da minha obra. Cuida das minhas ovelhas. Cuida, apacenta. É isso que nós precisamos aprender. Aleluia. Porque um homem convertido, ele vai fazer a obra de Deus. Um homem, uma mulher convertida, vai deixar de estar pensando naquele fracasso, de estar pensando. Não pense mais nisso. Pense no que Deus fará através da tua vida. Isso é importante demais. Muito importante. Segundo texto que eu gostaria que você entendesse, quando as expectativas de Deus são atendidas, nossas também serão. É o texto de 2 Reis, capítulo 20, versículo 4. Nós vamos caminhar para o encerramento. 2 Reis, capítulo 20, versículo 4. E eu encerro com esse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 4. Vou ler, tá? Pode ler.
Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: 5. Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? O Senhor aqui ele mostra para o rei Ezequias que ele viu as lágrimas de Ezequias. E Ezequias está diante de uma sentença de morte. O próprio Deus mandou o profeta Isaías dizer para ele assim: você vai morrer e não vai viver. Quando ele recebe essa sentença, o objetivo de Deus era levar Ezequias à conversão. Quando ele recebe a sentença, ele não briga com o profeta. Ele não bate boca. Ele vira o rosto para a parede, enfermo, e começa a chorar diante de Deus. E começa a dizer: Deus, lembra-te de mim quando eu estava convertido. Quando eu andei diante do Senhor perfeitamente. E Deus chama o profeta Isaías antes de sair do pátio real. Volta, fala para Ezequias, chefe do meu povo, que eu agora já vi a sua lágrima e ouvi a sua oração. A minha expectativa foi satisfeita. Volta lá e diga para ele que agora eu vou satisfazer o que ele quer. E além de eu curar ele, eu vou acrescentar anos de vida para ele, e ele ainda vai subir ainda hoje para a minha casa para me agradecer e oferecer um culto de gratidão. Volte e diga para ele isso. Volte, porque a vida dele mudou hoje. Você está vendo como as lágrimas e como a oração sincera, ela muda a nossa história? Você está vendo como a gente coloca a nossa vida diante de Deus com sinceridade, a coisa vai mudar? Não, a coisa não ia mudar. A coisa já mudou. No momento em que o rei Ezequias, ele coloca diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, eu me converto, Senhor. Eu quero voltar àquela vida que eu tinha antes contigo, Senhor. No momento que ele fala isso, Deus volta na mesma hora e diz assim: diz para ele que ele vai ter oportunidade novamente de mostrar para mim que está convertido. Hoje eu curo, eu saro, eu levanto e acrescento anos de vida e ele não morre. Hoje não, e nem amanhã, e nem um ano, dou mais 15 anos para ele. Então aqui o nosso Deus, irmãos, ele mostra para nós que quando as expectativas dele são atendidas, as nossas também serão. E tudo que Deus quer, às vezes a gente reclama e diz assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Deus está te trazendo para que você preencha as suas expectativas. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque, caso contrário, você nunca virá. Você nunca virá. E Deus permitiu para você vir. Porque Ele não queria te matar. Ele queria te trazer para renovar em você a sua vida. Para renovar a tua esperança, para renovar a tua alegria, para renovar a tua vida. Aleluia. É isso que Deus queria. Deus queria só isso com o rei Ezequias. E é isso que Deus quer com a nossa vida também. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer uma oração por todos nós. Terminamos hoje aqui essa doutrina, esse ensinamento. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você entenda cada dia mais a palavra do Senhor. Aleluia. E que você se converta. Hoje, esqueça o que ficou para trás. Esqueça. E hoje coloque a sua vida diante de Deus. Para que o Senhor escreva para você uma nova vida. Se Ele permitiu, foi porque Ele queria que você chegasse até aqui. Chegasse a esse momento. Era isso que Deus queria ver, era isso que Deus queria ouvir, era isso que Deus queria de você. Para a sua vida nunca mais ser a mesma vida. Aleluia. Amém? Quantos querem orar comigo? Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, te damos graças nessa noite, Pai.